estamos vivendo dias em que os filhos vão começar a anunciar a missão. E anunciar a missão tem tudo a ver com aquilo que o Senhor está fazendo e promovendo nesse tempo. Assim como a pastora Tati nos instruiu nessa noite, com tamanha devoção, com tamanho zelo e tamanho cuidado. E é interessante mergulhar no que significa o Evangelho através da instrução. Porque muitas vezes quando se pede um milagre a Deus, Deus dá um ensino. E só quem passa pela necessidade de um milagre sabe às vezes o quanto que o ensino é dolorido. O quanto que não é fácil. Mas é totalmente viável porque o cenário é do Senhor e o ensino vem dele. Quando nós estamos conectados com o Pai, abre-se literalmente uma fenda no tempo. E ao abrir uma fenda no tempo, há da parte de Deus uma conexão conosco através do Espírito, que dá a Deus uma perfeita interpretação sobre tudo que realmente é necessário que seja feito em mim e em você. Porque é o Espírito Santo de Deus que interpreta o nosso estado real e pega a partir do nosso estado real as súplicas, as orações e faz com que essa demanda chegue até o Senhor. E quando chega até o Senhor, chega de uma forma clara, promovendo muitas vezes o sim e o não, para que lá na frente tudo se torne entendível. Você está compreendendo? Essa fenda no tempo que se abre é liberada sobre mim e sobre você o tempo todo. E eu sei que hoje não é um dia diferente do que isso significa. E escute o que o pastor vai dizer para você, porque compreender tudo que... Aleluia. Compreender tudo o que isso significa é adentrar num lugar em Deus onde você precisa colocar o pé tendo a certeza que o chão estará lá. O nome disso é fé. E esse equipamento, por tantas vezes dentro da nossa casa, a Viviane é musicista, eu também, o nosso Tito ama música, nós temos uma relação íntima com a música. E no ano de 2012, quando recebemos uma palavra muito específica da parte do Senhor, nós tivemos que levantar fundos para fazer movimentos na nossa casa, a fim de que tudo que estava acontecendo em nós, através da convicção do Espírito, pudesse ter continuidade. E do que nós tínhamos, eu acredito que num valor similar ao desse equipamento, em casa, enquanto ministrávamos, cantávamos, ensaiávamos e vivíamos da música, um verdadeiro movimento de adoração ao Senhor. E nós decidimos vender o nosso equipamento e aplicar esse recurso naquilo que estávamos inclinados a viver. E desde então nós trilhamos um caminho em relação a esse assunto, acreditando que voltaria. E voltaria para que o nome do Senhor fosse glorificado. E de tempos em tempos passam recursos pelas nossas mãos e a gente diz, nós vamos nos mover para fazer isso acontecer. E logo aparecem outras demandas, necessidades, irmãos, situações que com o coração alegre da mesma forma, nós continuamos semeando e liberando tudo que deveria ser liberado. Então talvez seja só um conforto, uma economia, um equipamento top, mas hoje aquilo que foi voltou. E voltou através de um caminho
extraordinário, porque nós nunca ligamos para nenhum irmão dessa casa pedindo alguma coisa. Nunca ligamos pedindo dinheiro, colocando gente na parede para colocar dinheiro na frente. Mas quando retorna com um nível de autoridade específico, porque hoje, especificamente hoje, é o nosso aniversário de casamento. E aquilo que no início do nosso casamento se tornou uma primícia ao Senhor, retorna selando toda a palavra, sem que soubéssemos de nada. Mevan Music, que me aguarde, estão tramando coisas nas minhas costas. Do pastor presidente. E glória a Deus por esse dia, porque hoje se cumpre a palavra. Em 2012 tomou forma e nos impulsionou ao cumprimento do propósito, a saber, aquilo que Deus tinha para nós, aquilo que Deus tem para você, aquilo que o Senhor está fazendo primeiro nos lares e depois transbordando através dos altares. Não tem um irmão que compartilha desse altar que não tem um testemunho para contar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o bem de Deus que tem se manifesto de uma maneira extraordinária. E parece que quando surge algo, uma necessidade específica, algo, parece que eclode do meio do corpo todo o recurso, todo o que é necessário para que haja cura, que haja um movimento de restauração, um movimento de Deus ativo e vivo na vida das pessoas. Então, por favor, quando suas emoções tentarem tomar maior proporção do que a sua razão no relacionamento com o Pai, não tenha medo de dizer: aquieta-te, minha alma, porque o meu espírito sabe que o meu Redentor vive e que no tempo certo responderá e colocará em ordem todas as coisas daquilo que me diz respeito, daquilo que diz respeito à sua vontade e o seu propósito. Acredite, Jesus é suficiente e sobre Ele repousam todas as expectativas nesse lugar. Então não se iluda. A parede pode ser preta, mas os fundamentos são brancos, alvos como a neve, para que a glória do Senhor se manifeste com liberdade em nosso meio. Pois aonde ela está, aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém? Olhe para o irmão que está do lado e diga: que bom que você veio cultuar a Deus conosco. Que bom que você está aqui comigo. Se alegra com ele, dá um sorriso aí bem bonito, porque é lindo quando estamos juntos. E hoje, além do mais, nós vamos ceiar. Não é a ceia do Mevan, é a ceia do Senhor. E podendo manifestar essa ceia, nós temos certeza que transbordamos também o encargo de ministros de Deus nessa cidade, a fim de que sejamos abençoados, guardados e cuidados por Deus. Amém? Eu gostaria de ler um texto muito específico. E esse texto, ele está em Colossenses, no capítulo 1. E eu não sei se nós vamos conseguir colocar a Bíblia aqui, eu acredito que sim. Por favor, me dá um sinal aí em cima, senão nós vamos lendo aqui. E se você não tem intimidade com a sua Bíblia, por favor, comece a ter um comportamento que faz da palavra de Deus um fundamento para que você não se perca. Obrigado, irmãos, vocês são maravilhosos, passaram a tarde aqui arrumando tantas coisas. Nós louvamos a Deus por vocês aí do alto nível, aleluia. Você sabia, irmão, que aqui embaixo o dízimo é 10%, aqui na arquibancada é 15%. Aí os irmãos que têm bebezinhos de 0 a 4 anos ficam ali na área VIP, ali em cima. Tem uma área toda para a família ali, com trocadores. Logo vai ter bercinho, tem uma cozinha, tem banheiros exclusivos. Ali o dízimo é mais caro. Então quando você vê alguém ali, você diz: Jesus amado, que gente de fé maravilhosa. Se você está com seu bebezinho, não sei se tem alguém aqui embaixo ainda. Se caso houver uma necessidade, estiver um pouquinho agitado, precisar de um espaço, é só você sair aqui, pega o elevador, 3º andar, você já sai ali, vai ter instrução para você. Tem cadeira, bem confortável, fica à vontade em nosso meio.
Traga os seus filhos para a igreja. Ainda que eles estejam agitadinhos, às vezes parece um sapinho, assim, você escuta um uebe, né, uns barulhinhos. Mas eles estão aqui. E isso é maravilhoso. Tem uma área para a família extraordinária ali. Nós louvamos a Deus pela diaconia dessa casa que organizaram tudo com muito carinho também nessa tarde. Pastor, eu quero servir, eu quero ajudar. Chega para perto. Eu quero estar mais perto, pastor. Eu quero compreender como as coisas funcionam. Pode ter certeza, existe um caminho bem específico sobre todas as áreas. E nós vamos estar sempre disponíveis para instruí-lo num caminho de excelência, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 1, e nós vamos lendo. Essa carta é extraordinária e nós vamos trabalhar alguns fundamentos aí nos próximos minutos, antes de estarmos ceando em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, me abençoe, ora por mim. Ora pela minha casa, ora pelo meu casamento, ora pela minha Viviane, ora pelo meu Tito. Eu recebo as palavras de bênçãos na minha vida. Eu recebo suas orações. Eu recebo com humildade, com sujeição. Porque a palavra de Deus que vai mudar a sua história, talvez pode sair daqui desse altar, desse microfone, desses alto-falantes, transformando toda a sua história. Eu recebo e me sinto guardado em gratidão. Muito obrigado pela sua generosidade. Amém e amém. Colossenses capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai. Sempre damos graças a Deus, o Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Este evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo para com vocês, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim, vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Por favor, volta ao versículo anterior, 1:9, e deixa ele aqui para mim um pouquinho. Olha que interessante que essa relação de Paulo para com a igreja, ela traz uma grande carga de alegria, porque os testemunhos deixavam claro o quanto que aqueles irmãos que estavam em Colossos, endereço dessa carta aos Colossenses, estavam vivendo no Espírito, numa vida cotidiana, onde todo mundo tinha suas rotinas, onde todos iam, vinham, sonhos, expectativas, todo o pacotinho da vida comum. E nesse pacotinho da vida comum, essas pessoas estavam vivendo um extraordinário e transbordando inclusive a outros. Porque a sua alegria, a sua expectativa estava no Espírito. Repita comigo, Espírito. E quando a nossa expectativa está no Espírito, eu repito o que disse, há uma real interpretação sobre o que significa viver isso. Afinal de contas, a fé não se trata somente de uma sorte subjetiva, de coisas que você fica olhando para o futuro e desejando que dê certo, de coisas que você fica olhando no seu cotidiano e desejando que dê certo.
mas de uma certeza e uma convicção que em algum momento dentro de você toma forma, e ao tomar forma começa a tomar conta de tudo que te diz respeito, e é uma chama que se acende dentro e começa a acender de uma maneira tão extraordinária e tão absurda, fazendo com que você comece a caminhar em convicção, já não mais afetado por circunstâncias. A fé é uma certeza. E a certeza da fé não pode ser abalado por aquilo que, de alguma forma, tira os seus pés de um fundamento correto. Um fundamento correto estabelece os pés num lugar seguro. E ao estar num lugar seguro, nenhum vento de circunstâncias ou de doutrinas ou de opiniões é capaz de mudar a sua vida ou o seu jeito, afetando o seu dia. Afinal de contas, você está fundamentado no Cristo e não somente na sorte que o Cristo pode te dar. Afinal de contas, Ele é o Senhor. Então você começa a compreender a expectativa do apóstolo Paulo, que deixa claro que o pedido nas orações que encaminha as pessoas à maturidade é: pedimos que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Paulo não está dizendo: dependam de mim porque eu vou entender a vontade de Deus e quando der tempo eu vou compartilhar com vocês. Paulo não está dizendo: tenha uma dependência emocional desse que vos escreve, porque quando você precisar de instrução, você vai me perguntar e eu vou te dizer alguma coisa. Irmãos, eu não estou anulando aqueles que mentoriam, que instruem, que apacentam, que cuidam. Mas a vontade de Deus sempre foi que todos cheguemos e nos acheguemos a Ele, a fim de que o relacionamento com o Pai seja um relacionamento estreito, íntimo e pessoal. Que haja um crescimento tão grande na sua vida e na sua caminhada, a fim de que quando você dobrar os joelhos, já não vai ser mais aquele silêncio ensurdecedor, mas vai ser palavras que do seu coração vão se conectar com o coração de Deus, e palavras liberadas por Deus vão se conectar com o seu coração. Então, a vida passa a ser diferente, porque você já não é um dependente emocional de um guru, mas você encontrou na medida do relacionamento com o Senhor o cumprimento de uma intenção de quem quer que você viva compreendendo toda a sabedoria, tendo um entendimento espiritual sobre o que está acontecendo à sua volta. Olhe para quem está do seu lado e diga: ame o pastor Israel, ele é gente boa. Até o final da mensagem você vai gostar dele. Repita assim comigo: crescimento espiritual é necessário na minha vida. Você pode decidir continuar na superfície, ou você pode decidir de uma maneira bem objetiva, dar um passo a mais em relação à sua fé e começar a viver experiências que vão muito além de despejos de carência em momentos de oração. Porque você acessa através de uma vida devocional a agenda de Deus. E o Senhor começa a compartilhar a sua agenda com você. E você, tendo acesso ao que o Senhor está comunicando, naturalmente todas as coisas à sua volta começam a encontrar a mais perfeita harmonia. Não porque você está buscando bênçãos, mas porque você descobriu o quanto que é possível buscar o Senhor. E ao buscar o Senhor, você está sendo preenchido da sua glória. E ao ser preenchido da sua glória, você já não está mais vivendo por carências, por circunstâncias, mas encontrou uma porção, um nível maior, a fim de que nesse nível maior a sua fé seja elevada. E você já não seja o primeiro a se desesperar à sua volta. Mas você vai ser o primeiro a dizer: vamos orar, porque eu sei que o Senhor está nisso. Sabe, existem pessoas que oram por níveis maiores em Deus e clamam pela presença, assim como cantamos nessa noite, de uma maneira extraordinária, canções que entoam e engrandecem o nome do Senhor,
tirando o ser humano do centro e tornando Cristo o centro de todas as coisas. Quando fazemos isso, nós começamos a desfrutar do objetivo ser Ele. Então, quando há uma situação complicada, você estende essa fé ao seu próprio comportamento. São as suas reações que denunciam o nível espiritual que você está vivendo. Eu não estou criticando a sua maneira de viver, o seu jeito de pensar, o seu jeito de ser. Eu só estou compreendendo que o fato de você ter vindo aqui nessa noite é porque você quer mais de Deus. E querendo mais do Senhor, você vai ser exigido a mais. Você vai ser exigido a um passo a mais. Exigido a fazer um pouco mais. Exigido a ter uma vida devocional. Afinal de contas, talvez tenha sido só a persistência que te trouxe até aqui na sua vida de fé. Mas o que vai te levar adiante num cenário favorável que o Senhor está promovendo nesse tempo é a sua capacidade de viver uma vida devocional. Pastor, o que é uma vida devocional? Começa por um princípio, daquilo que está na sua mão. Você ter a capacidade de sujeitar ao Senhor. Pastor, o senhor está falando de dinheiro? Não, eu estou falando de domínio. Eu estou falando de governo. Eu estou falando de autoridade. Quer um exemplo bem prático? Sua casa, sua família, dos mais próximos àqueles um pouco distantes, que dependem de você de alguma forma. Você exerce influência sobre isso. Amém? Quando você pega todo esse cenário e sujeita ele à vontade de Deus, você não pode reclamar quando algumas coisas começam a acontecer, porque a vontade de Deus que você clamou está se manifestando na sua vida. E quando a vontade de Deus se manifesta na sua vida, tudo que é palha, tudo que é desnecessário, tudo que é entretenimento, tudo que é superfície, tudo que te rouba do propósito, tudo que te tira da presença de Deus vai começar a cair por terra. Então, uma das orações mais perigosas que existem são aquelas orações que sujeitam a Deus o governo daquilo que está sendo influenciado pelas suas orações, pela sua vida, pela sua casa, pelo que você pode decidir de alguma maneira. Um marido desviado, uma esposa que não é convertida, não só pelo título evangélico, mas pela treva que se habilita todos os dias na guerra dos lares. Filhos que estão distantes e deveriam estar perto, e talvez o extrato de anos e anos e anos de comportamentos evasivos tenha chego. Verdadeiras doenças emocionais que têm se habilitado porque já não se enxerga o futuro por causa dessas dores que a todo momento batem na porta e insistem em te roubar, em roubar as pessoas de uma vida plena, assim como é a vontade de Deus. Falar de dores no Evangelho é de alguma maneira colocar a responsabilidade sobre o que está acontecendo num radar de compreensão. Repita comigo, compreensão. Repita novamente, compreensão. Enquanto você não tiver clareza sobre o cenário espiritual da sua vida, você vai continuar indo de um lado para o outro, esperando que um anjo tropece no céu com uma bandeja cheia de bênçãos, e vai que uma bênção dessa cai na sua cabeça e a sua vida muda. Igual acertar na loteria, de uma forma... Quando adentra nesses níveis de fé, você precisa compreender, entender e discernir o que está acontecendo, para que a sua caminhada não seja em vão. Eliminar falsas linhas de chegada do seu cenário de fé faz parte da sua jornada com o Senhor. Porque quando você fica caminhando sobre a expectativa de falsas linhas de chegada, em algum momento você vai chegar lá. E quando chegar lá, você vai ficar bem frustrado, porque logo você vai estabelecer outras linhas de chegada. Talvez seja um papelzinho que alguém entregou para você com um envelope dizendo: consagre aqui o seu projeto de vida para 2024. E você fez várias anotações sobre 2024, afinal de contas o seu santo é forte.
o Senhor é contigo. E tudo aquilo que você colocou no envelope recheado com recurso dentro, quando você consagrar, é como se habilitasse o teu score no Serasa em alto nível, para que o Senhor faça aquilo acontecer. Afinal de contas, a partir de agora, o Senhor tem obrigação com os seus próprios interesses. Sabe o que vale mais? Talvez seja o seu coração num nível de quebrantamento tão alto, adentrando um ano com a ousadia espiritual que talvez você não tenha feito isso todos os anos da sua vida, pegando os seus próprios planos, projetos, ambições e aflições, sujeitando-os a Deus, a fim de que esse ano realmente seja um ano de fé, um ano de superação, um ano extraordinário, porque você resolveu pegar tudo isso e jogar fora e dizer para Deus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E o mais estranho é que ele vem. E quando ele vem, ele vai tirando de cena tudo aquilo que não é. E você, nesse caminho de dependência, se conecta ao Senhor, e ao se conectar com Ele, começa a viver novas experiências. E essas novas experiências vão modelando o seu coração, e vai mudando a sua mente, e vai tirando de você toda a ansiedade, colocando em você novas perspectivas, novas expectativas sobre o futuro. E o Senhor, que é o Senhor de toda a terra, começa a ir revelando através da sua palavra todo um roteiro extraordinário que tem a ver diretamente com você, aqui, nessa noite. Por que, pastor, que tem? Porque o quanto você estiver disposto a se sujeitar à agenda do Senhor, é o quanto Ele vai revelar o seu coração, e você vai ser pacificado historicamente de situações não resolvidas por muitos e muitos e muitos anos. Nós estamos numa noite de cura. E sabe o que uma noite de cura proporciona em nosso meio? A oportunidade de resolver o que precisa ser resolvido. E olha, ser egocêntrico é de alguma maneira entender que o Evangelho é você o centro. E eu já ouvi muitos profetas motivacionais falando que o ser humano é o centro e a razão de Deus aqui na terra. Embora haja um valor exacerbado, não mensurado por qualquer tesouro na terra, eu acredito no Evangelho que Jesus Cristo é o centro e que nós orbitamos em torno dele. E a sua vontade é capaz de transformar a nossa vontade, a fim de que a nossa vontade esteja sujeita ao que Ele está fazendo. Eu preciso compartilhar um texto com você. E ele é extremamente conhecido, mas eu preciso lê-lo. Lucas 10, 33. Lucas 10, 33. Nos diz. O texto ele vem vindo até chegar aqui contando aquela história de um homem que estava ferido à beira do caminho, você lembra? E aqui diz que um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Pode passar. E ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Deixa aqui para mim, por favor. Você já teve a impressão que num cenário comum da vida, na sua rotina, em algum momento você atrai problema? Você já teve essa impressão assim que tipo, por que o meu telefone tocou e por que eu atendi?
Por que que lá em casa todo mundo está tomando sua vida, agora em algum momento as pessoas estão enfrentando dificuldade, é para você que elas ligam? Você já parou para pensar do porquê disso? Do porquê de alguma maneira ser referência e não conseguir calar a sua própria vida acerca de alguma coisa que está acontecendo à sua volta? É porque o Senhor te posicionou com óleo e vinho, e somente quem tem óleo e vinho atrai problema. Você precisa aprender a resolver problemas, porque foi para isso que o Senhor te chamou. O evangelho do egocentrismo coloca o homem para fugir dos problemas e ter livramento deles e desviar dos problemas. Agora, o evangelho que é cristocêntrico nos coloca num lugar onde nós vamos aprender a lidar com eles, responder e corresponder. E não adianta você fugir. Você já está ouvindo essa palavra. A sua casinha caiu no domingo à noite. Você devia ter ficado assistindo o Fantástico. Mas não, vamos na igreja porque vai ser bênção. Aí o Senhor vem e transborda uma palavra em você, te posicionando acerca da responsabilidade, porque você está recebendo de Deus para transbordar na vida dos outros. Esse homem se aproximou e fachou-lhe as feridas, e olha, vinho e óleo. Não é algo comum de se carregar por onde se vai. Interessante. Talvez você tenha andado triste, mas o Senhor confiou a você uma porção de alegria. O vinho na sua mão significa alegria. Representa a alegria na vida de alguém. E sabe o que o diabo faz? Tenta roubar de você a alegria para que você perca a autoridade no que você vive. Tenta roubar de você o sorriso, a alegria, a esperança, a expectativa, para que você não tenha autoridade naquilo que você precisa fazer, tanto para você quanto para os outros. O óleo, de uma maneira similar, estabelece um altar de autoridade relacionado à cura e também à unção, que é a autoridade derramada na vida de alguém, posicionando e reposicionando quantas vezes forem necessárias, para que em Deus todas as coisas encontrem sentido. O óleo e o vinho caminham juntos. O diabo rouba a alegria, faz com que você não perceba a unção e a autoridade, retendo a cura na sua caminhada. Você fica cauterizado. Já não chora, somente lamenta. Não consegue entrar em um lugar e glorificar a Deus sem abrir o coração para pedir alguma coisa. Afinal de contas, o desespero por muito tempo foi a moeda de troca acerca da fé. Agora, pensa comigo. E se a sua vida começar a transbordar alegria? E se um óleo de autoridade de unção promover cura em tudo que lhe diz respeito? Como será a sua semana? Melhor, como vai ser o seu mês de fevereiro de 2024? Ou melhor, como vai ser o seu 2024? Ou melhor, como vai ser a sua vida na eternidade? Sendo cheio de alegria, transbordando óleo, sendo alguém que não vive para si, mas que vive para o Cristo. E através dessa vida no Cristo, encontra nesse movimento direção e autoridade, a fim de que os dias já não sejam mais os mesmos. É uma nova vida que se estabelece como uma oportunidade de Deus de transformar a gente de dentro para fora, nos dando uma nova identidade. Pois todo aquele que recebe a Cristo se torna uma nova criatura. E uma nova criatura não é uma outra face, aonde se tornam duas pessoas, uma na rotina de fé e outra no cotidiano. Uma no cotidiano, outra na rotina de fé. Não, é a mesma pessoa vivendo aquilo que o Senhor está promovendo, aquilo que Ele está fazendo, e se posicionando historicamente na sua vida.
para que você já não viva e veja, contemple, esteja nos mesmos cenários, com os mesmos comportamentos. Afinal de contas, o Senhor tem novidade de vida para você. Pastor, eu acho que o senhor está equivocado, porque eu já sou crente, eu sou convertido, eu venho de um lar evangélico, fui profetizado no ventre da minha mãe, tenho muitas histórias para contar para o senhor, talvez mais história que o senhor tenha para contar. Eu não tenho muito o que resolver na minha vida para com Deus. Escute o que eu estou te falando. O Senhor quer fazer uma baguncinha aí dentro de você. Quer dar uma agitada no teu fundamento histórico para estabelecer em você um fundamento eterno. Quer dar uma balançada na sua casa para fazer com que se intensifique uma chama. Quer dar uma bagunçada em você, uma chacoalhada na sua vida para fazer com que a fé seja de todo dia, o dia todo. É uma nova história que o Senhor tem. É uma nova história que o Senhor tem para você. E nisso, por favor, não tenha medo. Viva o Evangelho e permita que o Senhor faça em você tudo o que Ele tem para fazer. Compreenda. Há muita graça de Deus aqui nessa noite. E nós precisamos compartilhar isso. Com o coração aberto. Com a verdade aqui, agora, presente. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Essa é uma oportunidade que você está tendo. O pastor não vai pedir outra coisa para você, a não ser que você ouça a voz do Senhor. A não ser que você ouça a voz de Deus e corresponda a essa voz. E corresponda à voz do Pai.